Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um Buildercasts, dando continuidade na nossa série, criando um sistema de chamados internos dentro do Builder, tá? Hoje iremos gerar aqui algumas CRUDs, tá? Iremos configurar ali módulos, coisas simples, mas eu quero me atentar em uma tela que eu deixei aqui aberta já, que é o que a gente vai construir hoje juntos, tá? Essa tela aqui é o cadastro do atendente, e no nosso atendente precisamos definir quais são as subcategorias que ele pode atender, tá? E para isso, né, eu fiz algo um pouco diferente, porque eu dividi aqui, ó, a gente tem um setor, dentro do setor a gente vai ter aqui as categorias, e dentro de categoria temos as subcategorias para poder marcar aqui no checkbox, tá? Só que esse componente ele não existe no Builder ainda hoje, tá? Nem no framework que a gente trabalha. E aí eu tive que fazer isso via código-fonte, tá? Então vai ser uma maneira um pouco diferente de mostrar até o que pode ser feito no Builder, quando você tem o conhecimento ali do código-fonte completo, digamos assim, tá? Então é isso que a gente vai fazer hoje. E provavelmente, tá? Esse cara que eu fiz aqui, que é quase como se fosse múltiplos, são grupos, né? Então eu tenho aqui, ó, um grupo de categoria, e aí eu vou subir do nível, eu tenho aqui o meu setor. Então isso aqui provavelmente vai virar um componente nativo mais para frente, tá? Mas a ideia é mostrar que você pode fazer coisas diferentes do que a gente propõe na ferramenta, beleza? Só lembrando aqui, ó, o nosso modelo de dados, tá? Então aqui a gente tem o nosso atendente, e aqui temos as subcategorias do atendente, tá? Que está ligado aqui. Então, essa tela aqui serve para isso, tá? Para a gente marcar aqui as categorias que ele vai ter acesso. A gente poderia ter feito isso de outras formas, por exemplo, um mestre detalhe para você cadastrar uma a uma, ou colocar ali um TDB checklist para você escolher as categorias, mas eu resolvi fazer nesse formato aqui, tá? Até para mostrar algo um pouco diferente, beleza? Então, bora fazer isso aqui, galera, tá? Eu vou começar aqui no meu editor. E aí no editor a gente vai começar criando aqui módulos, tá? Então o módulo básico, eu vou alterar ele para atendimento. A gente tem que escolher aqui um ícone, colocar aqui um telefonezinho, tá? Aí você vê depois o que fica mais legal. Atendimento. E eu vou adicionar aqui também um de configurações, tá? Então aqui tudo que for configurações nós vamos jogar dentro desse módulo, tá? Então aqui a gente pode pegar o cog, que são as engrenagens. Beleza, e salvamos, tá? Agora, pessoal, a gente vai para uma geração de CRUDs muito básica, tá? Então, tem usuários avançados na ferramenta aqui ali nesse vídeo, tem usuários novos, tem usuários mais leigos, então é legal a gente ter, né, vídeos com esse tipo de conteúdo também. Então, aqui, ó, tipo de formulário, a gente vai trabalhar com esse aqui, que é o mais utilizado, o label acima do campo, dois campos por linha, até depois ficar mais fácil para a gente fazer alterações, tá? Listagem com busca no cabeçalho, para esse caso aqui sim, coletivo lateral e a mensagem após salvar, vamos ao toast, tá? Eu vou desmarcar tudo e eu vou escolher, no caso, o que eu quero gerar, tá? Então a gente vai gerar para o gerente, atendente, atendente subcategoria não, chamada de interação também não, subcategoria iremos fazer, status de chamado também, prioridade, categoria, setor. Tudo isso aqui nós vamos colocar dentro de configurações, tá? Que são coisas que, né, são bem focado para configuração desse nosso sistema. Então, marquei tudo aqui, configurações. Agora vamos repassar o que o Builder gerou para a gente. Então, cadastro de gerente, gerentes, cadastro de atendente, atendentes, cadastro de atendente, isso aqui não. Subcategoria, cadastro de subcategorias, subcategorias, cadastro de status de chamado, status dos chamados. Tá? Cadastro de prioridade, prioridades, cadastro de categoria, categorias, e cadastro de setor, e aqui setores, faltou um E, tá? Com isso aqui configurado, a gente pode gerar essas páginas, tá? Então as páginas foram geradas para a gente. Agora, pessoal, a gente pode rodar aqui um teste completo, para a gente ver como é que está ficando. Então, gerou com sucesso. Vamos fazer aqui um login. Então temos aqui, ó, configurações, prioridades, categorias,
subcategorias. Temos alguns ajustes para fazer nessas telas. Por exemplo, aqui a gente não configurou os rótulos de forma correta lá no modelo de dados. E aí fica para agora a gente ajustar, tá? Mas eu não vou me atentar muito aqui nessas telas, tá? Porque são telas mais padrões. Mais para frente a gente pode fazer aqui alguns ajustes nela, tá? A ideia então vai ser a gente trabalhar na tela de atendente, ok? Essa vai ser a tela que eu quero mexer. Então aqui, vou vir aqui no Builder, atendente form, e aí vamos começar os ajustes, tá? Então aqui eu vou chamar de usuário do sistema. Então já configurou para nós, ok. Ativo, vou trocar para um check button. Check button. Vou configurar aqui que o valor quando ativo vai ser o T grande. Quando for inativo, nós vamos usar o F. E o valor padrão vai ser o T. Tá? Esse cara aqui eu vou trocar de lugar com o usuário do sistema. Então eu vou passar para cá. O meu ativo. Eu vou só inverter aqui, ó. Porque, o que que eu vou fazer, tá? A gente colocou aqui o nome, vai que a gente quer dar um nome um pouco diferente para o atendente. Enfim, foi colocado aqui até para facilitar, para não ir lá buscar no usuário. Até para, enfim, não sei bem por que a gente fez isso aí, mas vamos fazer o seguinte, tá? Para quem não sabe, como é que a gente faz para carregar o nome automaticamente? Então, olha só, regra de carregamento. A gente vai vir aqui num evento, onChange usuário, tá? Aqui a gente vai fazer um pequeno código-fonte. Podemos usar snippets para facilitar. Então, olha só, abre transação, chamados. Abriu aqui com a base de chamados. Lembrando que o nosso permission está incorporado. Nós vamos usar aqui agora um outro snippet para carregar registro. Então, base de dados, carregar registro pelo ID. Vamos escolher aqui, ó, System Users. Vamos gerar aqui o código. Tá? Então, aqui a gente tem o usuário. A gente pode fazer aqui, ó, melhorar isso aqui. Pegado da chave que vem no meu key. Vamos fazer um if aqui, not empty. Se não estiver vazio, iremos carregar, tá? E ainda eu vou fazer mais uma verificação, tá? E se tiver vazio, né, o meu, na verdade, vai ser diferente. E não tem nada, né, dentro do meu nome. Então, se o usuário informou o nome, eu não quero pegar o do usuário do sistema, tá? Então, se eu digo usuário na interface, ok? Então, temos o usuário. Agora, a gente pode usar um outro snippet, que é o enviar dados para campo. Então, tá aqui, ó, enviar dados para o campo. Campo nome. Vou gerar aqui, vou copiar. E agora a gente vai colar aqui, ó. Então, a gente vai pegar o nome do nosso usuário. Tá? Então, name. Beleza, um ajuste bem simples. Já salvou lá para nós. Vamos ver como é que ficou. Administrador. Jogou o nome para cá. Se eu trocar para o user, não vai mudar. Tá? Então aqui você pode configurar um outro nome para o atendente, né? Enfim, vai que lá no usuário do sistema tem um nome muito comprido aqui, facilita, tá? Agora, pessoal, a gente vai partir para a parte que eu acho que vocês estão bem interessados, que é fazer todo aquele vários cheques que a gente fez ali antes, tá? Que foi mostrado, beleza? Então, como foi feito isso? Deixa eu pegar aqui detalhe, tá? Para fazer isso, olha só, eu vou colocar aqui uma nova linha customizada. E aí nós vamos adicionar aqui um B-element dentro dela, tá? Vai ser uma div, ok? Eu vou pegar a minha cola aqui embaixo, vocês não vão ver. O B-element, eu dei o seguinte nome para ele, ó. B-element subcategorias, tá? Por que isso? Porque dentro desse B-element a gente vai adicionar todos aqueles multi-check groups, por exemplo, tá? E agora também vou para minha outra cola, tá? Que é um código que foi escrito. Não é um código muito grande, mas eu vou copiar aqui, galera. Então, vamos aqui para o código. No final, tá, da nossa classe, a gente tem aqui uma opção, um ponto de edição, na verdade, que a gente pode adicionar funções. Então, eu vou colar aqui
a minha função, tá? Então, o que que eu fiz aqui, tá? Eu criei uma função chamada carrega subcategorias. E essa função eu vou adicionar ela em alguns pontos do código-fonte, tá? Só que antes, né, de eu adicionar essa função no código-fonte, eu vou explicar para vocês o que está sendo feito aqui. Então, essa função vai receber por parâmetro atendente subcategorias selecionadas. Então, isso aqui é para funcionar numa edição, tá? Aqui eu vou abrir uma transação com a minha base de dados até o final. E aqui dentro, então, a gente vai começar a pegar do banco de dados as informações que a gente precisa. Então, eu vou começar buscando setores, tá? Então, dei um get objects, busquei todos os setores. Aqui eu estou criando um container, tá? Eu chamei de container a minha variável, mas ela é uma div, tá? Porque esse container eu vou adicionar dentro dele, no caso, o resto dessa estrutura de checkbox que a gente fez ali, tá? Então eu verifico se eu tenho setores. Se eu tenho setores, eu vou percorrer os setores, tá? E aí, a gente vai começar a fazer o seguinte, ó. Eu vou criar bcontainer, manual mesmo aqui no código, tá? Eu vou criar um bcontainer, vou dar um nome para ele de setores, vou definir um título para ele, vai ser setor traço, o nome do meu setor, defino aqui as cores, tamanhos de fonte, né? E uma borda, tá? Define ele. Então, se eu voltar aqui, esse container que eu criei ali, o bcontainer, é o setor TI aqui, por exemplo, ó. Ou depois o setor de recursos humanos, tá? Então, essa parte do código é responsável por isso. E esse container aqui de fora, ele é responsável pelo quê? Temos uma div ao redor aqui, ó. É essa div aqui, ó, tá? Que tem tudo dentro. Deixa eu fechar aqui. Então, voltando para cá, agora a gente vai para a parte das categorias. Então, a gente vai buscar todas as categorias daquele setor, né? A gente faz um load aqui. Se tiver categorias, a gente vai percorrer as categorias, tá? E agora a gente chega na etapa que temos que montar este bcontainer aqui, ó, tá? Que são os containerzinhos das categorias. E isso a gente faz da seguinte forma, bem parecido com a parte de cima. Criamos aqui uma variável, bcontainer categoria, tá? Categorias. Definir um título, que é o nome da minha categoria. As cores, os tamanhos de fonte, a borda, certo? Desse container. E agora a gente parte então para a parte de criar os check groups, tá? Para não fazer, né, muito manual, porque aqui a gente poderia até fazer com HTML puro, se a gente quisesse, tá? Aí eu utilizei aqui, né, mais um componente para facilitar, que é o TDB Check Group. Então, o primeiro parâmetro é o nome, segundo parâmetro a base de dados, terceiro parâmetro é a nossa classe de modelo, de subcategoria, a chave, a descrição, né, ordenando por ela, e aqui eu faço um critério na hora, não tem critério create, que ele recebe por parâmetro um array indexado, com a chave que a gente quer trabalhar. Então, esse cara aqui, ó, para quem não conhece, deixa eu vir até o final aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, ó, categoria, deixa eu botar aqui um comentário, categoria ID igual, né, 1, por exemplo. Então, esse critério nesse formato aqui vai gerar esse código lá no nosso where, tá bom? Tendo subcategorias, tá? A gente vai, desculpa, né, na verdade aqui é o retorno do meu check group, tá? E eu pego esse meu retorno e eu jogo aqui dentro do meu add content, tá? Então eu coloquei aqui, eu joguei dentro do meu bcontainer categoria, dei um add content nele e passei esses check groups aqui para dentro dele, tá? E no meu container setor, que está um nível acima, eu dou um add content do bcontainer categoria. Então agora sim eu estou colocando, né, dentro do setor, tá? Que seria nessa parte aqui, ó. Estou colocando dentro do setor, né, a nível de setor, as categorias e aí, por fim, a subcategoria, tá? Então é isso que está fazendo aqui nessa parte daqui, ok? E antes, né, da gente adicionar, no caso, as subcategorias dentro aqui desses containers, eu faço uma verificação, né? If atendente subcategoria selecionada. Então, se eu passei, né,
peguei da base de dados como se estivesse numa edição. Aí sim eu dou um set value, tá? Por quê? Por que assim desse formato e não utilizando, por exemplo, um set data e tudo mais? Porque como a gente está fazendo algo manual, a gente não consegue utilizar todas as classes do framework, ok? Então a gente tem que fazer assim, ou tem que transformar isso aqui num componente que vai ser feito, tá? Mas vamos por partes para mostrar que vocês conseguem fazer também coisas fora da caixa, digamos assim, tá? E aqui foi fazendo, utilizando 100%, né, as classes do framework a gente trabalhou com o TElement para criar as tags HTML e tudo mais, tá? E por último aqui, ó, if, né, se tem categorias, eu vou lá no meu container bem de fora, que é essa div que eu criei aqui, tá? E aí sim eu adiciono dentro dela o setor, tá? Se eu adicionar isso lá em cima, pode acontecer que a gente tem setores sem categorias, e aí vai ficar estranho, né? Um setor perdido ali na tela, ok? Aí, pessoal, a gente fecha essa transação, e aqui no final eu tenho um belement subcategorias, que é o nome da variável que a gente deu aqui para o nosso belement, ok? E o nosso belement, b, belement, ele está aqui, ó, new belement, tá? E logo abaixo, deixa eu copiar aqui, ó, a gente tem o this dele, tá? Então, colocando a nível global, né, da classe, digamos assim, para ficar fácil de entender. E aí a gente pega esse belement e adiciona um container inteiro dentro, ok? Então, pessoal, agora chega a hora de chamar isso aqui nos pontos corretos, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou chamar vai ser no onShow. A gente pode fazer aqui bem isoladinho. $this e não passa nada, tá? O outro ponto que a gente vai chamar logo, no clear também, a gente precisa colocar no clear, tá? Porque isso aqui não está no construtor, a gente fez um método separado. E aí, pessoal, também teremos que colocar isso na hora de fazer uma edição, tá? Então aqui na edição, a gente vai chamar ele aqui embaixo, e aí a gente vai ter que montar também aquele array que eu comentei antes, tá? Os selecionados, tá? Então, esse cara aqui, por enquanto, ó, eu vou aproveitar essa transação que está aberta aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Depois a gente vai passar, ele vai passar por parâmetro, depois a gente vai carregar ele, tá? Nesse caso, como a gente está trabalhando 100% manual no código-fonte, né, a gente vai ter que também fazer o save disso, porque na nossa tela aqui é só né, uma div, um elemento, tá? Então eu vou salvar aqui, vamos ver se meu teste está online ainda. Vou vir aqui no meu cadastrar, e a gente já tem aqui, ó. Então a gente tem o setor. Então, por exemplo, aqui, vamos cadastrar um dentro de sistema externo mais uma subcategoria, tá? Então aqui, sistema externo, nome, vou chamar aqui, ó, builder, tá? Vou voltar aqui no meu atendente, cadastrar, tá aqui builder, ó, mais um cara, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu viesse aqui, usuário, administrador, vou salvar, agora eu quero editar esse cara, ó, não trouxe, tá? Porque nem salvou para começar, a gente não fez o código para salvar, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos fazer salvar isso aqui na base de dados, tá? O salvamento, eu pegar aqui o código, é um código bem simples, tá? Se você for trabalhar, por exemplo, com o TDB Chat Group arrastando ele na tela e olhar o código gerado, você vai ver que é um código-fonte bem fácil de entender e simples, tá? Então a gente vai colocar esse código antes de fechar aqui a transação. Eu vou colar ele aqui, tá? Então, primeiramente, a gente vai deletar todas as subcategorias daquele atendente, porque a gente não faz uso daquela tabela de relacionamento ali N para N intermediária, tá? Então a gente pode deletar ela. A gente não vai usar aqueles IDs, por exemplo. Então a gente deleta, verifica se tem subcategorias. Se tiver subcategorias, né, a gente percorre elas, tá? E algo importante de falar aqui, até vou aumentar aqui um pouco a fonte. Algo importante de falar aqui, pessoal, é que eu estou utilizando o dólar param, tá? Por que isso? Porque eu não posso usar um getData, por exemplo, tá? Que é o padrão aqui em cima. A gente pode ver que ele faz um thisForm getData e pega os dados, tá? Não funciona nesse caso, porque a gente fez manual, tá? A gente não colocou isso para dentro do form. E o nosso TDB Chat Group ele é criado várias vezes também esse objeto para passar ali dentro, então não é possível utilizar o padrão. Só se a gente fizesse realmente um componente, aí sim a gente ia conseguir fazer isso, tá? Então vai chegar esse momento da gente ter isso aqui como um componente, porque ficou bem bacana, tá? Então a criação desse sistema
ele trouxe essa ideia de fazer uma tela diferente e vai acabar trazendo aí um novo componente para a plataforma, tá bom? Então, vamos voltar aqui no OnSave. Então, aqui, o código simples, percorremos essas subcategorias, tá? E aí a gente salva elas na tabela de atendente subcategoria, ok? Então, eu vou salvar aqui e eu vou mostrar. Já vou fazer aqui também a parte da edição, mas tem algo que eu quero mostrar também que é um problema que acontece, que tem uma forma de resolver, e eu vou explicar também o porquê acontece e como a gente resolve isso, tá? Então, olha só. Deixa eu fechar aqui, vamos abrir de novo. Ó, eu vou marcar eles e vou dar um salvar. Olha só. O campo System User ID obrigatório, não é obrigatório, e sumiu, tá? Sumiu aqui aquilo que eu marquei, tá? Por que isso? Porque para começar, o nosso método onSave, ele é um método que não é estático, então sempre refaz o formulário e processa o nosso construtor. E a gente colocou para carregar apenas no método onShow as nossas subcategorias, tá? E como é que a gente resolve isso? A gente vai resolver isso da mesma forma que é resolvido quando a gente trabalha, por exemplo, com uma T-Field List. A T-Field List, a gente resolve isso dizendo que o nosso salvar, tipo de chamada, executação exibir resultados. A gente troca para somente executação. Dessa forma, ele não devolve HTML para a tela, tá? Então, olha só, vou salvar aqui. Vou vir aqui no meu cadastrar e vou marcar. Ó. Vou salvar. Ó, ele manteve, tá? Então, nesse formato, quando a gente faz isso, a gente abrir aqui o network, por exemplo, vou salvar. Ele está retornando somente aquele JavaScript, ele não devolve esse HTML todo para a gente, tá? Então, é assim que a gente resolve também a field list, tá? Porque na field list a gente não repopula ela quando a gente salva. Então, a gente utiliza esse artifício, digamos assim, beleza? Agora, pessoal, ó, eu vou cadastrar aqui mais uma vez o administrador, tá? Tem dois registros, mas eu vou editar, não trouxe nada, tá? Então, agora a gente tem que fazer a parte da edição, que também é um código tranquilo, tá? Se você também olhar o código-fonte que é gerado num TDB Chat Group que você configurou aí no Builder, você vai ver que é o mesmo código, tá? Então, vou pegar aqui uma linha, pessoal, bem tranquilo. Então, olha só, vou colocar aqui, vou substituir esse cara, subcategoria selecionada, está certinho. Então, esse código aqui, ó, nada mais é do que uma busca no atendente subcategoria, utilizando o método getIndexedArray, que ele vai montar um array indexado pelo que a gente passar aqui neste parâmetro, tá? Então, esse array vai ficar no seguinte formato, por exemplo, 20, 20, né? Vai ficar só os IDs das subcategorias, tá? Então, esse array ficaria neste formato, vírgula, vou botar aqui, ó, um enter, mais um enter, copio, 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 e aí, aí vai, né, 21, 22, 23, enfim, são os IDs das minhas subcategorias que ele está montando aqui. E é um array assim que o componente TDB Check Group espera quando você faz um set value nele, tá? E aí também eu faço aqui um critério, tá? Um critério create, para ser mais enxuto o código. E passo aqui o atendente por parâmetro, ele me filtra e traz, tá? Agora vamos ver se é tão barbado assim mesmo. Vou salvar isso aqui. Então foi salvo. Vou vir aqui na minha edição, tá? E aqui na minha edição já está marcado, então vou fazer aqui alguns testes. Vou salvar. Vou editar. E está funcionando, que é uma maravilha esse, né, quase componente, digamos assim. Tá bom, pessoal? Ah, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou mostrar aqui novamente esse código, tá? O carrega subcategorias, agora com a fonte maior. Antes a explicação foi com a fonte um pouco menor. Então, só para vocês verem aí, talvez pausar o vídeo para dar uma olhada no código, se você quer copiar e tudo mais. Porque esse projeto não vai ficar disponível agora no momento, mas mais para frente ele vai estar disponível, tá? Então tá aqui o código inteiro para vocês darem uma olhada aí e se basear nele para fazer coisas incríveis utilizando a ferramenta. Beleza, pessoal? Então por hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E eu tô pensando um vídeo um pouco diferente para pro próximo Buildercast. Se você tá olhando até o final, escreve sim, tá? Nos comentários que você quer esse vídeo, que é um formulário com etapas, né? Passo a passo, por exemplo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, e aí finaliza e salva na base de dados, ou salva, né, em cada uma das etapas, tá? Mas eu quero ver quem ficou até o final
de sim. Só coloca sim lá no final, lá nos comentários, para deixar o pessoal curioso, beleza? Valeu, galera. Até o próximo.